agradecer o convite. É uma honra estar presente num evento que chega aí à 9ª edição. Eu como militante da área do planejamento regional, eu acompanhei quase todos os nascimentos dos congêneres, esses eventos que tentavam pensar o seu estado. Eu acho que todos os outros não passaram do terceiro. No máximo morreram do terceiro, infelizmente. Conheço vários parecidos que foram tentados. E esse então sucesso, como foi dito aqui, já se torna não só uma tradição, como também muda o âmbito para um evento já nacional. Queria dizer que é uma honra também, porque eu quero enfatizar isso. Acho que eu não tenho nenhuma dúvida, eu costumo falar isso em público, não é só puxar saquismo por estar aqui. Acho que a Bahia hoje é o estado que mais tem capacidade no país de se pensar. Eu torço muito pelas instituições estaduais de pesquisa, né? Sou um torcedor, vamos dizer assim, pelo avanço da CEI, do IPARS, da FE, etc. Algumas eu torço, mas é a mesma coisa de torcer para alguns times aí que vocês conhecem. Então, elas têm desaparecido, esvaziado, se transformado praticamente em consultoria dos seus pesquisadores. Não realiza, não consegue realizar um pensamento abrangente do seu estado, um diagnóstico. Eu vou enfatizar essa questão. Eu diria que eu sou um militante pelo diagnóstico. Acho que essa palavra foi desvalorizada, é difícil defender diagnósticos. O país perdeu a tradição também bastante de realizar diagnósticos abrangentes. E aqui na Bahia, então, você tem a CEI, você tem, no Nordeste como um todo, uma intelectualidade que eu acho que o Brasil desconhece e não valoriza. Daí essa importância, aí foi falado, eu sou um militante aí temos que retomar os grandes intérpretes do Brasil, pensar a intelectualidade que nós temos dispersa. E também o Bahia talvez seja o caso de uma coisa bem interessante, que é o trânsito entre a academia e as pessoas que passam pelo governo e voltam para a academia e vice-versa. Portanto, há aqui um potencial que não dá para comparar com nenhum estado. Quem é da CEI, por exemplo, e participa da Associação Nacional, pode comparar a CEI com outras, né? Vou ter que pular aqui e falar do meu estado hoje, onde eu vivo, o Rio de Janeiro, e a instituição de pesquisa que tem lá. Ou de outras que eu sempre procurei ajudar bastante, como IPARDES, etc., que perderam espaço. Então, aqui você tem um conjunto de instituições de fomento e de uma academia que também ainda cultiva o pensamento crítico, que essa que é a minha maior tristeza na área. Estou completando esse ano aí 30 anos desde que eu era estagiário de economia regional urbana. Então, por um lado, é um momento interessante, que nunca a temática foi tão tratada, mas talvez nunca ela tenha sido também tão maltratada pelo pensamento conservador. Então, aqui na Bahia também tem aí aguerridos economistas críticos, que é também uma exceção muitas vezes. Eu torço aí pelo doutorado aqui da Universidade Federal em economia. Acho fundamental que se avance. Então nós temos, e é um estado que eu acredito que tenha disposição política para promover a transformação ou para tensionar. Eu gosto muito de dizer que qualquer ideia de desenvolvimento passa por uma ideia de tensionar, de tensão, ao contrário aí do que vamos dizer assim, o pensamento corrente fala sobre desenvolvimento. Desenvolvimento é necessariamente tensionar, revelar interesses, ao contrário de crescimento, que
abafa e esconde interesses, desenvolvimento, como as próprias palavras em várias línguas diriam, o próprio como se fosse desenvelopar, desenvolver, no sentido de revelar a ideia de desenvolvimento, que para mim é sinônimo de planejamento também. Um bom conceito de desenvolvimento é quase a mesma coisa de planejamento, por isso a dificuldade de realizá-lo de verdade, porque envolve necessariamente revelar interesses, a quem interessa. Planejamento, acho que é isso. Na verdade, a melhor definição que eu já encontrei em toda a literatura internacional, nacional que existe sobre desenvolvimento foi uma fala de Celso Furtado em 53, lá em Petrópolis, onde ele vai falar: planejamento é quando você alarga o seu horizonte temporal para olhar lá na frente. E um pequeno detalhe, que é esse que a maioria das pessoas esquece: para você fazer isso, você vai ter que dizer, você vai ter que revelar os interesses. Isso é muito difícil de fazer e muitas vezes não é feito, então isso não é planejamento. Desenvolvimento é exatamente a mesma coisa, você quer alargar o seu horizonte de possibilidades, aumentar as suas opções, portanto ele é necessariamente o não consenso, ele é necessariamente a disputa de projetos. Há uma dificuldade, então, dos governos, obviamente, de trabalhar com a concepção de planejamento e desenvolvimento nesse sentido, mas a produção científica, a academia e o cidadão tem que forçar para que planejamento e desenvolvimento seja necessariamente isso. Isso envolve capacidade de diagnosticar problemas. É muito triste perceber que as pessoas... há pouco espaço para o diagnóstico crítico. Eu participei, acredito que vários de vocês aqui acompanharam as conferências regionais. E eu ouvi de várias secretarias, ou dessas instituições estaduais, ou de pessoas que estavam na organização, falar: não é para discutir os problemas do Estado, é para discutir oportunidades, etc, etc. Então, acho que a temática do planejamento, do territorial, do espaço, do desenvolvimento, tem voltado, isso é muito interessante. Por outro lado, tem várias tristezas. Aí, para provocar já inicialmente, quase antes de começar, a própria formação de três figuras, aí, vamos dizer assim, de três áreas do conhecimento, que eu acho, me preocupa muito pessoalmente. Uma é a formação do economista e toda a discussão que vem de economia regional. A outra é o ensino e a discussão de gestão pública no Brasil. Eu acho que precisamos de uma transformação enorme. A UFRJ mesmo criou recentemente um curso de gestão pública que tenta ser um pouquinho diferente, etc, etc, mas eu acho que formamos muito mal, desculpem aí, os vários gestores que estão aqui, alunos, etc. Uma formação crítica em gestão pública é fundamental. Repensar o Estado nós praticamente abandonamos a discussão do Estado. As teorias do Estado na discussão da academia, ou o que é o Estado no capitalismo hoje, ou o que é o Estado pós-1988. Eu acho que sabemos pouco de como funciona o Estado, e obviamente no Brasil, que é um país federativo, a discussão federativa tem que ser colocada no centro da mesa. E outra coisa é a formação e os nossos modismos. Isso é complicadíssimo, porque nós somos um país antropofágico que vai deglutindo, comprando os modismos todos. Eu me dedico na academia um pouco a fazer isso. Quando surge cada conceito lá em tal país, geralmente, obviamente, no centro, e como ele vai sendo importado e piorado cada vez mais. Ele já é conservador, ele vai vindo. Então eu tenho me dedicado muito na academia nos últimos anos a fazer isso. Por exemplo, eu acompanhei quase o dia que nasceu a expressão e a discussão de economia criativa, e como que ela foi, assim como toda a discussão local, sem olhar outras escalas. Então, e a própria ideia e a formação de cenários prospectivos, e a turma da prospecção que eu
trabalhei um pouco com esse tipo de discussão e com pessoas, e me preocupa muito. Aliás, eu perguntava para elas, tá, vocês fazem tal região 2000 não sei quanto, e na sua formação você se pergunta a quem interessa, ou uma expressão que foi dita aqui muito bem é a serviço do quê? Elas disseram, pessoas bem formadas em prospectiva francesa e não americana, disseram, essa questão não se coloca a quem interessa. Então, para mim, não serve para quase nada. Eu sou radical num certo sentido também. Eu proibiria, principalmente em estados tão bem capacitados como a Bahia, eu proibiria a consultoria privada. É um estado que não precisa contratar consultores privados. Esse é um problema grave do Brasil. Por exemplo, se você pegar cidades, uma cidade que é capital geralmente contrata uma grande consultoria privada internacional para fazer os seus planos estratégicos, os estados mais ricos internacionais também, quando é um pouco, tem menos dinheiro, contrata os nacionais, que fazem mais ou menos aquilo que pessoas da minha idade viveram assim naquela época dos planos diretores lá do passado, que antigamente tinha o corretor da máquina de datilografia que praticamente mudava o nome da cidade. Hoje é mais fácil, é só Ctrl+C, Ctrl+V, e as consultorias vendem para os países, as grandes multinacionais de consultoria criam os seus belos planos, bem bonitinhos. Isso para mim é muito triste, inclusive quanto que custa isso, etc. Mas o mais triste para mim é chamar a população para discutir isso. Porque todos eles são sustentáveis, territoriais, participativos. E aí, por exemplo, eu acompanhei muito no Pará, uma coisa, esses estados, países como a Bahia, o Pará, etc., onde no Pará você traz pessoas de não sei quantos quilômetros de barco, etc., desculpem aqui, para tirar fotografia delas, né? Para mostrar que elas estão num grande salão, e você chama isso de participação. Uma coisa que eu notava muito, porque eu fui daquelas pessoas que eu participei de todas as conferências, os vários níveis, quer dizer, desde a cidade até o estado e depois da nacional, mesmo com esse meu sotaque do interior de Minas misturado com São Paulo, que é o pior sotaque. Eu era representante do Rio de Janeiro, e aí o que eu notei na Conferência Nacional, que mais de 1000 delegados, no Hotel 5 Estrelas, a preocupação em tirar aquela foto que mostrasse um índio, um negro, para você dizer depois, 1000 pessoas estiveram presentes, 1000 pessoas sancionaram o plano estratégico sustentável 2000 e não sei quando. Então, para mim, é isso que o que a nossa temática hoje vive no Brasil e, num certo sentido, no mundo. Então, eu vejo, de um certo ponto de vista, com bastante tristeza. Por exemplo, me encanta muito, o Brasil tem hoje, não sei se vocês sabem, mais ou menos 50 cursos de mestrado em desenvolvimento regional. Se você comparar 24 que foram criados recentemente na área do planejamento urbano e regional, com outros que já existiam, que dá mais ou menos 35, se você pegar das outras áreas, como os cursos de economia, o Brasil tem 50 cursos de mestrado da temática aqui do evento. Eu dedico um pouco a minha vida a viajar praticamente toda semana para algum lugar que tenha esses cursos, etc. E eu animo esses cursos. Vamos pensar a sua realidade concreta, vamos esquecer a importação de teorias, vamos pensar a nossa nação, os maravilhosos intérpretes que nós temos, né? Não só os 20 principais, mas os outros, alguns até que nós conhecemos muito pouco, que tentaram entender
muito fortemente. Aliás, é uma expressão que existia no Brasil, né? O corpo e a alma do Brasil. Então, esses cursos têm que parar de importação de coisas que são feitas lá não sei aonde, conservadoras. A maioria dos professores ensinam coisas conservadoras. Eu até disse agora mesmo ali, me encanta muito os alunos que vão atrás de textos críticos, de pensar a sua realidade concreta. Então, o país ganharia demais quando todos esses 50 cursos nos ensinassem, na área do planejamento urbano regional, os 24 que foram criados, todos são interiorizados, bem interiorizados, né? Sexta eu estava em Taquara, no Rio Grande do Sul, na outra semana eu estava em Campina Grande. É muito interessante, ou seja, a oportunidade de pensar o Brasil de verdade, o Brasil profundo. E quando você vê, na maioria da produção, usando o modelo tal para pensar para dizer a mesma coisa que valeria para a África, para os Estados Unidos ou para aquela região, isso é revoltante, eu digo em termos inclusive dos recursos públicos que são despendidos. Então eu faço um grande esforço para estar presente, para um pouco falar coisas mais ou menos nesse sentido. Então, nós temos que avançar para pensar as nossas especificidades, fazer aqueles diagnósticos que eram feitos no passado. Quer dizer, eu costumo perguntar às vezes para aluno da temática regional, teses, dissertações, estou estudando a região tal, o estado tal. Aí eu pergunto, você se perguntou sobre a demografia dessa região, se as pessoas estão saindo, chegando? Ou aquela perguntinha básica, segunda, como as pessoas que ficaram sobrevivem, como discutir o mercado de trabalho, ocupação, se ela tem atividade, que tipo de atividade que tem, a base material. Nós vivemos um processo nas ciências sociais, nas pesquisas, tudo virou instituições, tudo virou, aliás, você usa umas 100 palavrinhas mágicas aí, né? E com elas você acha que resolve tudo? Pensar que sustentabilidade, capital social, instituições, tudo é instituições. Quase ninguém pesquisa mais a base material dos processos. As pessoas não estudam, por exemplo, o que na minha época se chamava de organização industrial em economia, o tipo de indústria que tem uma região, o tipo de infraestrutura que ela tem, quais são os padrões concorrenciais que ela tem, pensar as escalas, pensar que uma região é especialista em tal produto, mas é impossível você pensar aquele produto sem pensar a China, sem pensar as cadeias globais, sem pensar quais são os grupos econômicos, os interesses. Quase ninguém estuda mais grupos econômicos, né? Foi até falada aqui essa frase, pensar, existem grupos econômicos regionais e grupos econômicos nacionais, e as multinacionais em cada setor, que é a especialização, por exemplo, do Nordeste, da Bahia, ou as especializações que o Brasil vai tendo. Esse tipo de diagnóstico industrial, por exemplo, se perdeu muito. De pensar, eu costumo brincar que na área regional eu quase criaria um enclavômetro, por exemplo, que era você precisaria medir até que ponto que uma atividade é uma atividade que não cria encadeamentos, que não cria o que eu ando chamando aí, tem até um texto aí na revista aqui da SEI, né, conceito de interramificações. Quer dizer, a atividade tem que criar interramificações, ela tem que criar interurbanidade, ela tem que criar interregionalidade. Você tem que se perguntar para isso, senão essa atividade, que é um tema central do Brasil hoje, o grande projeto que muitas vezes é um enclave, né? É um enclave territorial, vai gerar poucos empregos, geralmente foi feito com muitos incentivos fiscais, não vai gerar poucos impostos, poucos retornos. E o que ele encadeia, né? O que ele encadeia das atividades que estão ali naquele grande projeto? Eu ando até tirando cópia e escaneando praticamente todos os textos que existem no Brasil da década de 70, 80 sobre grandes projetos. Eu diria até que em terra de Rômulo deveria ser
proibido o pensamento conservador e proibido a ideia de importação de teorias. Por exemplo, um dos primeiros textos que eu acabei de escanear há poucos dias era do Rômulo, que chamava Grandes Projetos e Impactos Regionais. Então o Brasil tem uma literatura maravilhosa sobre isso, a América Latina também, que o que significa uma atividade quando ela não gera encadeamentos. Isso precisa voltar, isso precisa ser juntado. Quando eu chamo de diagnósticos, é aquela coisa clássica de olhar umas 10 coisas, né? Olhar a demografia, olhar, obviamente, partir de uma concepção de como que aquela região, aquele estado chegou até ali, quer dizer, uma concepção histórica, estrutural, pensar demografia, pensar infraestrutura social, pensar políticas sociais e pensar uma coisa também que, infelizmente, desculpem aqui os colegas economistas, pioramos muito também nas análises de economia do setor público mais críticas, né? O que é ensinado nos cursos de economia, nesse sentido, é a capacidade de olhar um orçamento e discutir finanças municipais, finanças estaduais, por exemplo, e as nacionais. Perdemos muito essa capacidade, e principalmente juntar isso, até nós avançamos, né? Acho que na minha época, e de muitos que estão aqui que têm cabelo branco, a gente falava, vamos radiografar, fazer um raio-x do estado da região. Eu diria que hoje, em termos, os instrumentos melhoraram muito de informações, o que é você entrar no site da CEI e pegar aquela parafernália lá de dados. Eu diria que hoje não é mais fazer raio-x, você tem instrumentos, dados, informações para fazer uma ressonância magnética da economia baiana, por exemplo, uma coisa muito mais sofisticada, tem dados, etc, etc. Mas eu não sei porquê, e aí eu deixo essa provocação para vocês, e instigando vocês que a Bahia teria que ensinar o Brasil, porque não existe mesmo esse conjunto de fatores de disposição política, a capacidade das instituições que tem aqui. Até eu diria de fazer, de conseguir articular os sistemas regionais, vamos dizer assim, de políticas públicas, os sistemas, aqui no caso estaduais, de fomento, de estado de bem-estar, etc, etc, com uma visão abrangente e articulativa. Temos que avançar nesse sentido. Para isso, queria falar algumas questões aí. Para isso, quadros qualificados, então, tem demais aqui, como nenhum outro estado, para pensar o futuro. E também vocês são privilegiados. Eu estou quase escrevendo alguma coisa dizendo que a regionalização mudou no Brasil e a gente poderia voltar a falar na região leste, né? A velha região leste, de quem tem mais idade, na verdade foi recriada pelos processos de investimento hoje no Brasil, de reelitoralização, etc. também, mas de uma região leste, como lá no passado, na época do colégio, eu aprendi. Teoricamente, nós temos que avançar no estudo de 3 poderes, vamos dizer assim. Qual o poder do poder público? A academia deve isso, o pesquisador crítico deve isso para a sociedade brasileira. O que é o Estado hoje? Qual o poder do poder público? Quem é mais crítico e quem nunca, por exemplo, teve um cargo público como eu, é fácil você montar um punhado de coisas conceituais e sonhar que o Estado fizesse, mas nós temos que entender o que é o poder público hoje. Eu ando trabalhando muito com o conceito de você tem tanta paraestatalidade hoje no mundo, no capitalismo. O que é o Estado hoje? Tem tanta estatalidade, que é uma literatura que eu ando trabalhando, tem tanta coisa paralela ao Estado, que às vezes é pública quando você quer mostrar que é pública, mas é privada. E as decisões, né, eu acho que precisa retomar isso dos grandes intérpretes do Brasil. A discussão principalmente Celso Furtado, a discussão
é uma discussão de decisões e de cadeias de decisão e de cadeias de reação às decisões tomadas, e você precisa entender essa complexidade do Estado. Só para continuar na listinha de 3, depois eu volto ao Estado, eu acho que sabemos muito pouco do mundo privado hoje. Então, qual o poder do poder privado? Como eu disse, entre os economistas, você perdeu a tradição, né? Acho que o aluno aqui de economia da idade aí dos mais jovens aqui comprava melhores e maiores, os professores, eu mesmo fui criado muito nessa ideia, qual que é o faturamento de tal empresa, de tal grupo econômico, onde que ela está, qual que é a competição que ela tem com o país central, esse tipo de análise do que é a empresa, que era uma empresa completamente diferente, hoje é uma empresa totalmente financiarizada, que tem que valorizar suas ações, uma empresa que tem uma lógica, né, enxuta, completamente diferente. Eu diria que a ciência econômica entende muito pouco disso, a turma da economia industrial, etc., tem que ajudar e tem que ser crítica e não importar teorias para entender o que é o mundo privado hoje. Eu diria que a academia e o Brasil, principalmente, conhece bem o terceiro poder. O terceiro poder qual o poder de contra-reação da sociedade, qual o poder dos movimentos sociais, como que a sociedade se organiza frente a essas tomadas de decisões e essas cadeias de decisão. Eu acho que, por exemplo, as ciências sociais, de forma geral, é a temática que mais tem teses, dissertações, etc, etc. E passamos muito a pensar as pequenas coisas, eu diria. Tem mais gente na academia discutindo agricultura familiar do que agricultores familiares, provavelmente. Tem mais gente discutindo coisas micro do que muitas vezes o objeto de estudo deles, né? Tudo bem que são temas fundamentais. O que eu estou dizendo é que eu queria, por exemplo, já que eu estou falando basicamente para economistas, que tivesse mais gente discutindo a Cargill, a Monsanto, a grande empresa, o grande frigorífico, etc, etc, mesmo na questão regional. Então tem gente demais discutindo onde não está o poder. E a nossa área tem que ser a discussão que eu falo para os mais jovens sempre, e agora retomou, então fica fácil fazer essa analogia. A nossa discussão é a discussão de onde está o Oli, né? Aquele jogo de onde está o poder, quem que manda, etc, etc. Quando você trabalha com os destituídos, e tem pesquisador demais dos destituídos, você não entende a realidade como que ela se estrutura, porque ela é estruturada pelo poder concreto. Então, é uma pena que tenha poucas dissertações, por exemplo, tem 20 anos que eu acompanho quantas teses e dissertações são feitas no Brasil sobre as grandes construtoras. Se a gente não entende as grandes construtoras, você não entende o Brasil, né? Ou quantas teses nós temos sobre os grandes bancos? Quase nenhuma na economia. Então, acho que temos que entender de forma articulada qual o poder do poder público, qual o poder do poder privado, qual o poder do poder contra-hegemônico, da organização social, etc. Isso é muito interessante. Vivemos num momento político, acho que importante, apesar de toda essa complexidade, tentar entender o que foram os movimentos aí desde junho. É um país, portanto, que tem colocado essa questão aí das ruas talvez de luta por outra lógica de políticas públicas, de transporte urbano, etc, etc. Eu queria voltar rapidamente ao Estado para dizer que estudar Estado no Brasil é fundamental nesse sentido mais geral, mas central que se trabalha com federalismo, com níveis de governo e com articulando escalas espaciais e níveis de governo. Se eu tiver um tempinho aí desde o café, eu vou tentar sempre perguntar para todo mundo que é do Estado. Uma pergunta fundamental da agenda do Brasil qual o poder do nível estadual hoje de governo? O que pode um nível estadual, por exemplo? Por que nós não conseguimos construir no Brasil supralocal? Nós até fizemos isso melhor no ano passado, né? Semana passada eu tive lá naquelas universidades comunitárias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
A história delas, todas essas universidades comunitárias começaram uns 30 anos atrás, onde 7 prefeitos decidiram criar uma universidade que achava fundamental. Eu quero ver se no Brasil hoje você junta 7 prefeitos para propor alguma coisa em conjunto. Eu duvido que isso aconteça hoje. Você não consegue, no Brasil, você fez uma estruturação de 3 níveis de governo, né? Criou aí o nível municipal, deu força a ele. A história cíclica do federalismo brasileiro continuou, quer dizer, você centraliza, descentraliza muito no jogo de como articular um país cheio de oligarquias até hoje no século XXI, regionais e ao mesmo tempo como articular isso nacionalmente. Então, para isso você teve que fazer o famoso pêndulo do federalismo brasileiro, de vai e volta, e um contra-ataca, como por exemplo, desde 88, como você descentraliza, depois a União recentraliza, você poderia dizer, ambos os processos desorganizados, porque você não tem as escalas, então, espaciais no Brasil, que você pudesse descer com a política e subir com a política, vamos dizer assim, isso é a literatura sobre reescalonamento do Estado. Como você não tem, por exemplo, tanto faz começar de cima para baixo como de baixo para cima, você não consegue criar escala espacial supralocal, porque você tem um localismo exacerbado, um municipalismo maluco, nem o associativismo da década de 70 você consegue, das associações municipais, articular. Você não consegue fazer um micro-regional, você não consegue fazer um meso-regional, né? A grande pergunta da área é o que pode o nível estadual de governo hoje, porque ele ficou nessa briga entre o município e a União, ele ficou no meio, né? E o que ele pode hoje? Ele perdeu tributos. Depois você criou algumas taxações que deram a capacidade de gasto do Estado. O que eu estou dizendo é uma coisa central. Em qualquer região, no Nordeste, na Bahia, é fundamental pensar isso. Qual que é a capacidade fiscal financeira, mas também a capacidade governativa. Acho que o Brasil tem que fazer esse tipo de análise comparativa de qual que é a capacidade governativa hoje do nível estadual, porque ele será fundamental, né? Foi dito aqui, mesmo quando você tiver, eu torço para que tenhamos nas próximas décadas, porque eu defenderia que nós não temos um projeto nacional de desenvolvimento. O dia que a gente tiver, sou otimista que o Brasil está caminhando um pouquinho, né? Aí nesse sentido, acho que não podemos voltar atrás. Eu torço, estou na torcida para não voltarmos atrás, mas tem muita coisa para ser construída ainda. Mesmo que a gente tivesse um projeto nacional de desenvolvimento, hoje o Estado, o Estado, enquanto instituição, falando Estado mais geral, tem dificuldade de descer com as suas políticas, descer escalarmente nas suas políticas, principalmente tem uma dificuldade de descer no que eu chamo do nível, que quem trabalha com os caras não pode chamar isso de nível menor, mas eu vou usar a expressão aqui, nível menor, que é o lugar. Para chamar a escala, desculpe os geógrafos aí e tal, eu costumo dizer, nós não temos place no Brasil, não temos terreno, que diriam os portugueses. A política pública não consegue chegar bem na vida cotidiana das pessoas. O Estado brasileiro é um Estado fragmentado, compartimentado, e quando ele é eficiente, ele consegue fazer setorialismos, ele é setorialista. Isso em todos os níveis de governo. Eu desisti recentemente de lutar por uma política nacional de desenvolvimento regional, eu diria, ou de uma política nacional de desenvolvimento urbano. Porque não só não está na agenda concreta do poder em Brasília,
como, mesmo que estivesse, você não consegue penetrar no Estado nacional, no Estado, na União, com políticas territoriais. Então a gente fala em territorial, espacial, está na moda falar, mas o Estado não está capacitado, porque ele é totalmente fatiado, compartimentado, né? E impossibilitado de visibilizar, vamos dizer assim, qualquer coisa que fosse mais abrangente, porque ele é todo... aliás, essa é uma das boas experiências que eu tive com o setor público, indiretamente, que eu fiquei 2 anos indo em Brasília toda semana, desde 2006, até essa semana eu retomei um texto que é um pouco disso que eu estou falando aqui, que eu tinha feito com o Ministério do Planejamento, que é tentar separar o que é o investimento que induz o setorial industrial, do investimento que seria infraestrutura, e do investimento social, que é onde que eu vou encerrar depois. O investimento na vida das pessoas, da vida cotidiana das pessoas, que as pessoas sintam e que defendam o Estado. Esse é o problema sério que nós temos, né? Quem que defende o Estado? Os conservadores, a pior imprensa do mundo, que é a que nós temos, obviamente odeia o Estado, tudo que vier do público é ruim. Então temos uma sociedade muito nesse sentido, uma certa... Não sei se eu vou dar tempo de falar aqui dessa coisa que eu tenho ojeriza, que é de falar da nova classe média, na verdade, a população que chegou aos bens de consumo e que, na verdade, ela sonha em ter tudo privatizado, uma parte grande dela, porque você criou isso um certo ódio ao Estado. Então, e com uma certa razão, porque o que chega do Estado naquela pessoa muito pobre, totalmente destituída, geralmente a chamada segurança pública, a repressão, lá no Rio de Janeiro o caveirão chega, mas a escola de qualidade não chega, a saúde não chega, mas o caveirão chega. Então a concepção da população na favela do Rio é do caveirão, aquilo que é o Estado. Então nós temos pela frente uma revolução educacional, cultural, etc., a ser feita com a ideia de que o Estado tem capacidade, ele está estruturado e ele quer transformar a vida das pessoas, a história das pessoas, da maior parte da população. Tem que habilitá-lo pela propriedade, pelos bens de qualidade, Então, eu estava falando das escalas. Então, você tem uma dificuldade de subir e de descer com as políticas públicas, mesmo que elas sejam muito bem intencionadas. Nessa experiência em Brasília, que eu tive 2 anos, uma das coisas que eu mais... que foi interessante para mim era perceber os ministérios se declarando nas reuniões todas que eu participei durante 2 anos, dizendo assim, o meu ministério tal é inimigo do outro ministério. É um pouco pior. É dizer assim, a secretaria do meu ministério no Ministério do Meio Ambiente é inimiga da secretaria tal do mesmo ministério. Então, você tem um Estado que é um Estado complexo, porque a sociedade é complexa e você tem interesses pulverizados, né? Diria o Carlos Lessa, glóbulos de capitais que você quer dar guarida a todos eles. Então a história do capitalismo brasileiro é a história de um Estado tentando trabalhar com todos como se eles fossem iguais e dar guarida a eles. Portanto é um Estado aparentemente grande, mas um Estado que não tem direção, não consegue construir, vamos dizer assim, trajetórias de verdadeiro desenvolvimento. Eu acho que eu vou encerrar daqui um minutinho. Eu queria falar um pouco mais dessa que é a minha militância maior hoje, de tentar ver se articulam umas 100 pessoas no Brasil para pesquisar o que seria esse place, o que seria essa vida cotidiana das pessoas e como que a política pública deveria se capacitar. A academia, os pesquisadores, eu estou tentando há 1 ano e meio fazer isso. Se eu tivesse conseguido convencer umas 100 pessoas, acho que a gente poderia ter dado uma resposta científica aos anseios da rua, que como eu penso assim, vou encerrar por aí. Eu penso que o Estado é um Estado hoje todo
fatiado e que você não consegue fazer o que é a nossa área, o planejamento, o desenvolvimento espacial, territorial. Boa vontade a gente tem, militância tem, produção científica tem, o que é muito triste, triste no certo sentido, porque nunca também o Estado brasileiro, em todas as suas instâncias, esteve tão bem capacitado e com pessoas aguerridas, aquilo que eu falava, inclusive pessoas que são da academia, tinham lá suas ideias, né, muito interessantes, e foram lá no dia a dia, massacrante, que é uma expressão que eu sempre uso quando eu falo do dia a dia, eu falo, o dia a dia muitas vezes, né, destrói as perspectivas da nossa vida mesmo, o apagar fogueira constante de qualquer pessoa individualmente, é muito parecido de quem está no Estado também. Então você perde essa concepção. Você tem então uma burocracia hoje em qualquer lugar, muito interessante. Eu conheço pessoas maravilhosas e que dedicam a vida a qualquer assunto que você queira pensar, políticas sociais, ciência e tecnologia em Brasília, e que tentam fazer alguma coisa no seu dia a dia. Mas nós então temos todas essas dificuldades que eu estou aqui apontando. Então, eu acho que dá para embalar eu não consigo embalar mais um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional e vendê-lo de verdade, vendê-lo no bom sentido de sancioná-lo na sociedade brasileira. Eu não vi nenhum cartaz pelo desenvolvimento regional na sua, vocês viram algum? Não? E também acho que, apesar de eu ser amigo também de muita gente do Ministério da Integração, vou lá bastante, falo isso para eles, vejo a apresentação do secretário, de todo mundo, muito honesta, no sentido de queríamos isso com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, queríamos isso. E o final da apresentação isso não foi feito, isso não foi feito, isso não foi feito, não foi feito. A apresentação é basicamente essa. Porque não há espaço para isso. Por exemplo, estou falando aqui agora em Brasília, então a gente tem que vender um outro tipo de lógica, que eu chamaria hoje de mobilidade socioespacial. Eu chamaria de, para quem aqui, professores, pesquisadores, né, principalmente os mais de maior idade, o conceito que lá no passado se forjou no mundo de meios de consumo coletivo. Como consumo, eu acabei não falando aqui, mas eu poderia, foi uma pena, talvez no debate, essa coisa de consumo, e você não pode ter um modelo, uma lógica como querem vender hoje o pensamento conservador, o Banco Mundial, e no Brasil, né, foi infiltrando no próprio governo federal a ideia de consumo de classe média, e uma lógica de achar que você consegue ter um crescimento capitalista, que é uma coisa que os países centrais estão vendendo para a periferia, obviamente sempre a periferia compra, né? De um crescimento pelos bens salários, eu poderia dizer, e não pelo investimento, pela geração de riqueza nova, capacidade produtiva, etc. Qualquer bom conceito de investimento passaria por aí. Então você tem vendido isso. Eu acho que é possível pensar de que o Estado deve dar prioridade, deve constituir o que eu chamaria de meios de direitos coletivos. O Estado tem que se capacitar e retreinar, já que ele é setorialista e não consegue fazer então uma política territorial mais abrangente, que ele fosse no mínimo, brincando um pouco, um ofertador de kit cidadania. Ele tem que chegar com as políticas, mesmo setoriais, sociais, etc., na vida cotidiana das pessoas. A coalizão nacional aí que completa 10 anos, vamos dizer assim, que você precisa pesquisar, inclusive cientificamente, eu acho que é uma obrigação da cidadania, da ciência, desculpe, da cidadania também, politicamente obviamente, mas inclusive cientificamente, é entender o que significa o esquema macroeconômico, vamos dizer assim, do lulismo, os 10 últimos anos, o que mudou no Brasil, etc. Só que avançar com isso tem que passar por essa, eu diria, revolução da oferta de bens e serviços públicos coletivos e de cidadania.
como isso está no PPA desde o início do governo Lula e estava no plano de governo, e essa expressão está em todos os PPAs desde então, que é muito bonita, já acho que eu, pelo menos, estou aqui levantando então essa bandeira, que é a bandeira da transformação da provisão de serviços e bens e infraestruturas sociais coletivas. Acabei olhando aqui para o Edgar, isso envolve, por exemplo, você ter uma visão europeia de infraestrutura e não uma visão americanizada, porque a infraestrutura tem que cumprir esse papel de coesão, de integração, ela tem que ter esse papel, ela não pode ser uma visão americanizada de logística, ela tem que ter uma visão como o Edgar tem. Então, estou falando nesse sentido, e as pessoas que trabalham no Brasil com infraestrutura com uma boa visão, e você tem que pensar, por exemplo, uma revolução no transporte urbano, na saúde, etc., que sempre vai ter que ser feito de uma forma totalmente articulada. Transporte urbano é ciência e tecnologia digital, esse tipo de lógica que lá pelo menos no papel, e é uma luta de todo mundo que trabalha com saúde. Quando eu falo aqui, eu estou falando muito do modelo, assim, uma das instituições que eu mais admiro no Brasil é a Fiocruz. A lógica que a Fiocruz pensa saúde no Brasil, né? Que envolve tudo: indústria, ciência e tecnologia, classes sociais, frações de classe, que é a discussão que a Fiocruz está fazendo agora. Quem são os pobres, né? As mais de 10 camadas do tipo de pobre, que tipo de doença que ele tem, que tipo de infraestrutura que ele deveria ter. Então, necessariamente, o debate da nossa área, da integração, do dinamismo do Nordeste, do Brasil, teria que ser uma construção, uma reconstrução que passasse por aí do meu ponto de vista. Então, muito obrigado. Desculpem a frustração muitas vezes que, obviamente, eu não ia falar aqui diretamente no debate, a gente pode falar um pouco, né? Aqui está cheio de especialistas em Nordeste, Bahia, etc. Podemos dialogar isso que eu disse com essas questões. Obrigado.